Janela do Céu. Estamos de volta no programa Janela do Céu, conversando aqui com o nosso irmão Ademir Brites, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, que compartilhava como foi a sua conversão, como num momento de muita tribulação, de um casamento que estava destruído, de tantas dificuldades, né, de falta de emprego. Deus resolveu, então, fazer mudanças, trazê-los, né, ele e sua esposa, até a casa do Senhor. E é maravilhoso quando Deus ele faz os seus arranjos e depois que passa o tempo nós vemos como o Senhor foi perfeito em todas as coisas que realizou na nossa vida. E agora, irmão, gostaria de perguntar, depois que o irmão aceitou o Senhor, se batizou, teve aquele início, né, com o Senhor, quais foram assim as experiências com os materiais, né, que você teve, como tem sido também trabalhar, né, com os materiais? Amém. Mesmo assim, primeiro de tudo, assim, eu nunca gostei de ler. Esse foi um ponto assim que me quebrou muito. Eu sempre fui bom de números no colégio. Na verdade, nunca fui bom de números, mas no espiritual. Depois eu fui descobrir isso. Mas no natural, assim, eu sempre fui muito bom de números. Adorava matemática, detestava português. Para fazer uma redação de português era, né, eu tinha que ler um livro, eu lia a primeira página, o meio e o fim, ia lá e resumia, né? E daí, para o senhor quebrar o vaso, o senhor me colocou como distribuidor da editora Vento Sul na cidade de Santo Ângelo. Então, assim, um distribuidor de livros, ele tem que conhecer muito, ele tem que conhecer um título de cada um, mais ou menos, um pouco de cada, porque vendedor eu sempre fui desde pequeno, segundo o que o senhor me colocou, né? Mas livros eu nunca tinha vendido, e eu quero dizer para os irmãos que eu fui descobrir depois que é difícil de vender livros, porque o Senhor não quer que tu venda, o Senhor quer que tu faça um sistema de evangelismo através dos livros, né? Através dos materiais. E o que aconteceu no meio de tudo isso? Eu lembro que eu tive algumas experiências, né? Como uma delas, eu tive várias, mas uma delas assim foi assim que me chamou muita atenção. Porque quando eu peguei a distribuição dos materiais, antes um pouquinho, eu havia perdido um outro carro que eu tinha. Eu tinha um sonho de pequeno, um sonho de criança, de ter um carro que era um Vectra, né? E segundo os meus olhos, Deus tinha me dado o carro que eu queria. E eu tive um problema financeiro, onde eu perdi tudo, né, praticamente, e fiquei devendo um monte. O carro foi junto. Eu lembro que eu chorei bastante. E eu lembro que uma frase que eu disse para minha esposa na época desde que eu vim para o Senhor foi a coisa mais dolorida que eu perdi, porque era um sonho de infância. Mas Deus é maravilhoso, assim, porque quando ele começou a me restaurar, eu lembro que daí o nosso presbítero na época era o irmão Marcos, né? Ele chegou para mim assim, disse: irmão, o senhor não foi específico para mim, porque estava na reunião. Ele disse: o senhor vai dar uma direção onde vai ser pregado nos grupos alguns materiais, né? E eram 4 CDs. Um era sobre casamento, um era sobre ansiedade, não me lembro o outro agora. E eu lembro que um deles era sobre dízimo e oferta, né? E nisso tudo, adivinha para quem caiu o dízimo e oferta? Caiu para mim. Eu tinha que passar em todos os grupos familiares ministrando CD sobre dízimo e oferta. Irmãos, aquilo me quebrou de um jeito assim que os irmãos não têm noção, não têm nem ideia de como foi. Porque eu estava totalmente quebrado, totalmente falido, entreguei carro, entreguei tudo, não tinha nada comigo de valores, mas eu tinha que pregar que Deus é próspero, que te faça ser próspero, Deus tudo. Irmãos, foi incrível, assim, as experiências que Deus me deu através desses materiais. Então, assim, irmãos, aquele livrinho que agora a gente tem, que é né, que fala sobre uma coisa que muitos não gostam de ouvir, que muitos não gostam de pregar. Irmãos, não precisa tu pregar. Vende o material, evangeliza com aquele material que fala sobre dízimos e ofertas. Seja próspero, né, irmãos? Então, assim, aquele material me rompeu muito dentro de mim. Por quê? Porque a partir dali o Senhor começou a trabalhar. O Senhor começou a trabalhar sobre perdão, sobre amargura. O Senhor começou a trabalhar sobre várias e várias coisas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção era sobre dízimo do tempo. Eu nunca imaginei que eu tinha que dar 2 horas e 44 minutos para o Senhor do meu tempo. Eu nunca imaginei que eu tinha, por um outro exemplo, por exemplo, assim, que eu tinha que, antes de eu levar uma oferta lá no altar, eu tinha que consertar com meu irmão.
Eram coisas que eu não sabia, né? Eram coisas que o Senhor nem aceitava e eu imaginava. Que estavam ali, que está na palavra, que está nesse livro tão pequeno, né? Que é a Bíblia hoje. Que é o livro, eu creio que o livro mais vendido do mundo. Pena que é o menos lido e o menos vivido e praticado. Então, quando isso começou a acontecer, assim começou a me tratar muito, né? E eu lembro que uma das experiências que eu tive foi na madrugada. Uma semana, assim, mais ou menos, o Senhor me inquietou muito. O Senhor me deu outro carro, né? O Senhor me deu na época, era um Prisma, era um carro novo, né, irmãos? E ele era vermelho, né? E assim, da cor que eu gostava, da cor que eu queria, o carro mais ou menos que eu imaginava. E eu lembro que na madrugada o Senhor me inquietou. Mas me inquietou assim uma semana inteira, eu não conseguia dormir. Eu ia pra cama deitar e algo me tirava de lá e eu vinha pro sofá novamente. E ali o Senhor falava muito comigo na madrugada. E eu lembro que o Senhor começou a me dar tudo. Eu tenho anotado num caderno em casa. Na verdade não está em casa, está no carro agora, né? E eu tenho anotado nesse caderno todas as direções que o Senhor me deu. Ele me dava o que era colocar, qual material para colocar em tal placa, em tal porta do carro, tal material que era para colocar na outra, tal material para colocar na frente, e o que era para colocar atrás e a cor do carro. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que ele disse verde. Quando ele falou verde, eu disse, não, Senhor. Eu fui lá, eu abri a porta da garagem, eu olhei assim, o carro vermelho, polido, e eu olhei, verde, Senhor. Verde. Eu, assim, sabe? Quebrou, né? Mas eu lembro que o Senhor tinha me dito que, quando antes de eu comprar um pouco o carro, que aquele carro não era mais meu. Era dele, era pro Senhor, era para fazer a obra dele, era para servir ele. E eu disse, amém. Vai ser verde, Senhor. E o que o Senhor quer que coloque atrás, Senhor? Uma frase que eu gostaria de ler, na posse, irmão, que está no livro de Lucas 12, que foi o que me chamou muita atenção. Lucas 12, 20, ele diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, essa frase me chamou muita atenção, por quê? Porque eu lembro que quando eu era mais novo, muitos dos meus amigos me chamavam, tu é louco, meu? Né? E eu lembro que eu dizia assim, de louco todo mundo tem um pouco, né? Saía brincando com eles. E quando eu vi isso aqui, nessa frase, louco, né? Se te pedir tua alma, eu me lembrei de um testemunho do nosso apóstolo, do irmão Sérgio, onde ele disse assim, que o que ganhou ele pro Senhor foi uma frase que foi falada dentro de um elevador. Tua alma está salva. Sabe? Ele não sabia nem que ele tinha alma, não sabia nem que estava salvo. E eu disse, amém. Essa frase. E é a frase que tem hoje, até hoje. Eu troquei de carro depois. Deixei verde de novo. Troquei algum material que o Senhor mandou trocar. Troquei a frente também do carro que o Senhor mandou trocar. E eu coloquei a mesma frase. Então, assim, essa foi uma das primeiras experiências que eu tive com os materiais, assim, que marcou bastante, né? Realmente, a irmã não tem noção e nem ideia do que realmente me chama de louco, né? Eu lembro de uma vez que eu vim à Cachoeira do Sul, num encontro que teve, e eu estava com o carro. E a gente parou depois do encontro, a gente parou para jantar, né, num restaurante, aqui na cidade de Cachoeira. Irmãos, a gente encostou na frente da farmácia, né? E estava o irmão Ronald na parte da frente, né? Assim, perto. E eu comecei a mandar mensagem pro irmão. O irmão não me viu, ele não viu que eu estava ali. Eu disse, dá uma olhada pro carro fora. Irmãos, o pessoal da farmácia, todo ele saiu, ele rodeou todo o carro, tirando foto, filmando, olhando. Quem passava olhando. Então assim, ó, não importa o que tu faça e a forma que tu faça. Se Deus te mandar fazer, faz. Se tu errou, Deus é que vai te julgar. Não tem os irmãos ou os homens, eles não têm esse poder de nos julgar. Porque não vai caber a mim julgar alguém. Tanto é que isso é outra palavra que me chama muita atenção, que está no livro de Tiago, né? Tiago 4,11, ali o Senhor é bem claro sobre isso. E eu tenho que parar e olhar sobre isso. Irmãos, por que Deus nos dá uma mão que tem 5 dedos? E o irmão Sérgio fala muito, ministra muito em cima disso. Quando tu aponta um dedo, tem outros te apontando para ti. Irmãos, vamos olhar uma coisa assim. A gente tem 5 dedos, né? A palavra de Deus diz que vai ter tronos que vão julgar, né? A Bíblia fala que nós temos um advogado que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é Jesus. A Bíblia fala que tem um acusador que me acusa de dia e de noite, que é Satanás. A Bíblia diz que tem um juiz, como está escrito no livro de Tiago, né? Que vai julgar todas as coisas. Então eu tenho que olhar.
naturalmente isso ministra muito. Se tem júri, que são os 12, a gente crê, né, que são os 24 tronos que vão estar sentados lá. Então, júri já tem. Advogado já tem, é Jesus. Juiz também já tem, que é o nosso Senhor, né? E acusador também já tem, que é Satanás. O que falta para uma corte ficar completa? O réu. Eu quero dizer que esse réu é eu e é você e os irmãos que estão ouvindo. Então, eu não preciso falar nada, irmãos. Porque o réu, ele só fala com quem? Ou é com um advogado que vai defender, né? Ou as perguntas que muitas vezes vêm de fora. Então, o que eu tenho que fazer? É só baixar minha cabeça e esperar a sentença do Senhor. E fazer, né, irmãos? Então, eu tive muitas experiências com os materiais. Essa foi alguma delas. Muito interessante o carro, que ele chama muito atenção, né? Porque não é um verde normal, né? É um verde que chama muita atenção e tem toda, né, os materiais ali, o site, endereço, é bem interessante, assim, que chama muito atenção e acho que qualquer pessoa que passa, no mínimo, ela vai pesquisar o que é aquilo, né? Com certeza, né, irmã? E só para a irmã entender, assim, né, como eu falava no início, eu nunca gostei de ler. Como eu fiquei como a distribuição, eu tive que conhecer um pouco de cada material. Eu tive que aprender a ler muito, né? Mesmo sem gostar, eu comecei a ler muitos e muitos materiais. E nisso o Senhor me deu um crescimento, e está me dando um crescimento muito grande da palavra. Então, assim, já tive muitas e muitas outras experiências com os materiais, com todos os materiais. O Senhor está me dando experiências. Esposa em modelação, o Senhor me deu muita experiência. Quero dizer para os irmãos que há poucos dias agora, né, teve um casal, né, inteiro lá no estabelecimento onde eu trabalho, né, o casal inteiro, a esposa e o marido, se batizaram devido a um material, né, que é o Livre-se da Depressão. A irmãzinha, ela tem depressão e a mãe dela foi lá no mercado e me disse assim: o que é assim, ó, o que é aquilo que está naquele carro ali que fala sobre depressão? Minha filha tem. E eu expliquei para ela. Tu não explica para ela? Vou lá. Fui lá, expliquei para ela o que era, expliquei como funcionava o livro, tudo, vendi o livro para ela, né? E logo depois disso, o que aconteceu? Ela desceu as águas, o marido dela desceu as águas, e eu quero dizer assim, ó, que o marido dela desceu as águas com uma pergunta assim, que eu não fiz esforço nenhum. A verdade é essa. Só que eu tive que falar da forma, cada um tem um jeito de falar, né? O irmãozinho, ele é um irmão muito forte, ele faz academia, né? E simplesmente o que aconteceu? Ele tem um filho que ele adora, né? Todo pai adora o filho, né? E aquele filho estava lá, ele tem em torno de 7 anos. E eu lembro que a irmã já estava decidida no coração dela de descer as águas, mas o marido ainda não. E eu lembro como se fosse hoje que eu cheguei assim pra ele e disse assim: tu gosta do teu filho? Sim. Eu disse: eu quero dizer uma coisa pra ti assim, ó. Hoje, agora, nesse exato momento, se Jesus voltar agora, porque Jesus está voltando, eu falei pra ele, tá? Eu quero dizer uma coisa pra ti, sem sombra de dúvida, eu não sei se eu subo. Você não sei se sobe. Tua esposa não sei que sobe. Mas o teu filho com certeza vai subir, porque ele é puro. Agora eu te pergunto uma coisa. Tu quer ir pro mesmo lugar que o teu filho? Ele, sim. Eu disse: então a Bíblia nos diz uma coisa. Tu tem que aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E tu tem que descer as águas, porque é a única forma que vai abrir as portas para te poder ir pro reino, para te poder ir para onde ele vai. Ele ficou meio assim, isso era um pouquinho antes do meio-dia. Meio-dia eu fui lá, aí, tá quente, o que tu acha? Ele, vamos. O casal se batizou, irmão, assim, é uma bênção. Eu quero dizer assim, ó, irmãos, se tu não sabe falar, se tu não tem porque tem muitos irmãos e assim que não conseguem falar, se expressar como querem. Leva o material. Vende, dá, oferta, não importa o que tu vai fazer, mas faça, tá? Porque Jesus está voltando e ele vai julgar todas as coisas. Muitas vezes a gente deixou de fazer coisas que estavam na nossa frente, que estavam próximas, e tu deixou. Amém? Então, muitas experiências. Nós ia muito tempo falando sobre os materiais, porque tem outras e outras. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Com certeza, né? Então nós precisamos valorizar, né, tudo que o Senhor proporcionou para toda a sua igreja, que é ter todos esses materiais disponíveis, porque na verdade a gente não tem ideia do esforço, né, da dificuldade que é, se alguém um dia pesquisar como é fazer um livro, né?
é muito trabalhoso, é muito complicado, né? Leva muito tempo. Então nós temos muitos títulos, nós temos DVDs, temos CDs, temos muitas coisas fáceis, né? Que já está ali produzido, já está feito. É só nós pegarmos esse material e alcançarmos as pessoas que estão muito necessitadas, né? E assim como fizeram para cada um de nós, que um dia nos convidaram para um grupo familiar, alcançaram uma palavra, nos levaram esse alimento espiritual e hoje nós estamos aqui, assim também nós precisamos fazer, né? Com as pessoas que estão à nossa volta. E assim como nosso irmão falou, se a gente não sabe falar, não tem facilidade, né? No início a gente acha que não vai conseguir, vamos dar um Boa Nova, um CD, né, que é um CD fácil de evangelismo, vamos dar um livre-se da depressão, vender alguma coisa, indicar para assistir a TV Menoral, o Pão de Judá. Nós podemos fazer isso, né, para que as pessoas sejam salvas e recebam a palavra do Senhor. Então, gostaria que o irmão desse um encerramento, uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo. Amém. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar para os irmãos, para deixar para todos nós aqui, irmãos, está no livro de Malaquias, né? Malaquias 3, e eu gostaria de ler, amém? Que ele diz assim, Malaquias 3, 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, e prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, deixando em cima dessa mensagem, irmãos, não precisa eu estar se aparecendo, fazendo muitas coisas, não. Eu quero dizer que nosso irmão apóstolo, diz que tem muitos irmãos que vão horas e horas orando, que eu quero dizer para os irmãos que é o princípio de tudo, o começo de tudo, para essa obra ainda estar de pé, né? Mas eles não são vistos, mas eles estão lá, de joelho dobrado, à meia-noite, às 2, às 3, às 4, a hora que for, eles estão lá, orando por essa causa, orando por mim, orando por ti, orando por todos os irmãos que estão hoje nos vendo. E eu quero dizer assim, ó, que esses o Senhor ama muito, do mesmo jeito que o Senhor ama o evangelista, ama o pastor, ama a todos. Então eu tenho que orar mais. A mensagem que eu deixo para os irmãos hoje assim, ó, é oração, consagração, porque é o princípio de tudo. Nada começa sem oração, mas eu tenho que entender que a oração ela se divide em duas partes. O primeiro é o falar com Deus, como eu falava com o meu pai natural, como a irmã falava com o pai natural. Ele nos ouve e pode ter certeza, irmãos, ele te ouve, ele me ouve. O primeiro passo é eu falar com ele. E o segundo passo vai para a ação. Eu ir, eu fazer, que é o primeiro mandamento que Deus disse para mim, disse para a irmã, disse para todos nós. Ide pregar o meu evangelho. Como eu falei, se não sabe falar, irmãos, leva o material, dá, oferta, vende, não importa. Amém, irmãos? Então, oração, consagração, busca, é o que todos nós precisamos para retomar essa caminhada e para reinar com o Senhor em breve, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Estamos todos nessa esperança, né, de reinarmos com Cristo. Então, reforce a sua oração, sua consagração, busque o Senhor, aproveite as oportunidades para evangelizar, para levar a palavra para todos aqueles que estão ao teu redor e vamos ficar firmes, né, no Senhor, porque Ele é que faz todas as coisas, né, através de nós. Nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.